Olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live da Play to Learn. Aguardar um pouquinho enquanto o Facebook avisa as pessoas, né? Então hoje a live vai ser sobre esse jogo aqui, Simple Past Did. Eu vou ensinar 20 maneiras de usar esse jogo. Oi, Teacher Vitor! Oi, Emanuele! Sejam bem-vindos! 20 maneiras. Então, se você é aquele professor que já teve alunos que tem dificuldade em aprender o passado, fica aqui comigo, porque depois dessas 20 atividades não vai ter desculpa para o seu aluno aprender o passado. Vai ser muito fácil. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse projeto que a gente tem. Se você quer ter a coleção completa da Play to Learn e não quer disponibilizar o valor, né, de uma vez só, a gente está dando 25% de desconto para quem comprar 3 jogos por mês. São jogos escolhidos por nós e no fim do ano você vai ter os 36 jogos. Então, os jogos desse mês é o Simple Past Did. Aí tem também o verbo to be no passado e o Tense Booster. O Tense Booster é aquele jogo que vem com 3 tabuleiros. Tem o tabuleiro do Past Continuous, o tabuleiro do Present Perfect e o tabuleiro do verbo to be no passado. Então, se você não está sabendo dessa promoção, corre lá no site. Eu acho que ele está com 25% de desconto. Eu acho que o valor final é em torno de R$110, alguma coisa assim, mais o frete. Então é isso, vamos começar a falar quais são as maneiras que você pode, quais são as atividades que você pode usar os jogos, ou depois que você usar os jogos, que você pode fazer com seus alunos para que eles possam aprender o Simple Past. Vamos lá? Então, do que esse jogo é composto? Esse jogo, aí ele também tem as instruções, né? Não esqueçam quando vocês compram os jogos, dá uma olhada nas instruções, porque tem muitas informações aqui, tem muitas maneiras de você aprender a usar. Então, o Simple Past é um jogo que tem 80 cartas, então é o segundo, terceiro maior que a gente tem. Então tem as cartas do sujeito, dos pronomes, são 16 frases, dá para vocês fazerem 16 frases. Aí tem as cartas, 16 verbos no infinitivo com o complemento, e daí tem os mesmos 16 verbos, é claro, no passado com o complemento, e temos também 16 cartas para dizer quando as ações aconteceram. E é claro, também 16 cartas com o did, que é para você usar para fazer as perguntas, certo? Então, essa é a apresentação do jogo. A primeira maneira que eu sempre gosto de ensinar é como é que você pode jogar como se fosse um baralho. Essa é uma maneira muito legal. Os alunos amam jogar presencialmente e eu vejo poucos professores usando o baralho dessa maneira. Dessa maneira que eu vou ensinar, você tem que ter um baralho para cada 6 alunos. Até 6 alunos fica legal. O que você vai fazer? Eu vou pegar aqui algumas cartas como se já tivesse embaralhado. E agora uma dica que eu vou dar. Se, por exemplo, você vai pedir para o seu aluno só fazer frases no passado, a minha sugestão é que você então tire as cartas que tem um verbo no infinitivo, porque você não vai precisar, e tire as cartas com o did, porque se você não está pedindo para eles fazerem perguntas, não tem por que ter essas cartas no baralho. E aí você então vai pedir para eles embaralharem o sujeito, os pronomes, as cartas no passado e as cartas de quando as ações aconteceram. Embaralhou, você vai distribuir, você pode distribuir em torno de 6 cartas para cada aluno, e no meio como vocês estão jogando, forma um círculo, né? E aí você vai colocar as cartas, no meio da mesa você vai colocar 4 cartas. 4 cartas aleatórias. Por que é isso? Para que toda vez que o seu aluno jogue, ele possa trocar as cartas com essa carta que está na mesa. Isso é um ato obrigatório. Então eu tô lá com as minhas cartas, aí tudo que sobrou, você vai dar 6 cartas para cada aluno e vai sobrar ainda um baralho de cartas, um montão de cartas. Você deixa do lado para ele comprar. Ó, eu já peguei, o aluno distribuiu, embaralhou, distribuiu, e eu tenho essas cartas aqui.
Vamos supor que eu já tenho a frase para baixar, mas eu não posso baixar direto. Eu tenho que trocar minha carta com uma da mesa. Troquei, agora eu vou baixar. Então eu pego um sujeito, um verbo no passado e um complemento. Então eu vou baixar essa frase. They had a party last weekend. A minha sugestão é que você vá colocando as cartas, que os alunos vão colocando as cartas nas carteiras, né? Na frente deles, né? Ele pode ir colocando as cartas que ele vai. Por quê? Porque ele vai olhar muitas vezes e vai ajudá-lo a gravar a ordem. Todos os jogos da Play to Learn, os sujeitos são desta cor. Então ele vai aprender que o sujeito é dessa cor. Aí os verbos, dependendo do jogo, vai mudando de cor. E o complemento de tempo é sempre purple, é sempre roxo. Certo? E assim sucessivamente. Daí o outro aluno também, ele vai pegar o seu baralho, vai ver se ele tem as cartas. Se ele não tiver, daquele monte que sobrou, ele pode pegar até duas. Comprou duas, eu tenho a carta, aí eu vou trocar com uma da mesa e depois eu vou baixar minha frase. Se depois que eu comprei duas eu ainda não tiver a carta para baixar, eu não baixo. Tudo bem? Falem aí pra mim se vocês entenderam, se vocês já conheciam essa maneira de jogar. Coloque aí pra mim, pra gente interagir um pouquinho. E fala também se vocês já usam, já conhecem os jogos, né? Pode ser que vocês não conheçam os jogos, estão assistindo a live, mas não conhecem o jogo ainda. E agora então a segunda maneira. A segunda maneira é com o Fly Swatter. Eu gosto muito de usar o Fly Swatter e eu vou ensinar duas maneiras de vocês usarem o Fly Swatter. Uma delas é a seguinte: você pode, por exemplo, colocar os verbos contrário. Vamos colocar os verbos no passado na mesa, tá bom? Coloca lá, met new friends, made phone calls, felt exhausted, e coloca todas as cartas espalhadas em cima da mesa. Aí o que você vai fazer? Você tem um outro joguinho de cartas com as cartas no infinitivo. Você vai ler a carta spend much money. O aluno que encontrar a frase e souber qual que é o passado, né? Spend much money, o passado é spend. Então o aluno que achar spend, ele vai bater com o mata-moscas. E aí você pode simplesmente considerar isso uma resposta correta, ele acertou. Agora, se os seus alunos já souberem fazer as frases, você pode pedir para que ele faça então uma frase no passado. Aí você deixa essa atividade, você coloca um pouco de para que ele pratique, né? Para que ele pratique oralidade também na aula de inglês. Isso é muito legal e é muito importante. Então você pode considerar só encontrar a frase correta, a resposta certa, ou você pode acrescentar que ele vai ter que fazer ou uma frase afirmativa, ou uma frase negativa, ou uma interrogativa. Você decide o que você quer pedir para ele. Se você quiser combinar antes do jogo, é claro, né? A gente só vai praticar perguntas. Aí ele vai ter que praticar as perguntas. Tudo bem? Se vocês forem tendo dúvidas, vão colocando aí para mim. Se você acha que essa live é interessante para algum colega seu, ou para o seu coordenador, ou para o seu diretor, aponta o aviãozinho aí, manda para um colega, para que ele também aprenda a ensinar o passado com os jogos da Play to Learn. Vamos lá então. Então essa foi a segunda maneira que eu falei, né, do Fly Swatter com o verbo. Você coloca os verbos no passado e você fala o infinitivo, o aluno tem que ligar um com o outro. Uma outra maneira também de usar o mata-moscas, né, é você colocar um verbo. Colocou só o verbo, por exemplo, e aí você vai falar o verbo como ele está. Colocou o verbo no passado, vai falar o verbo como ele está. Se ele acertar, aí é uma coisa mais para ele reconhecer o verbo. Ele acertou, você pode pedir para que ele faça uma pergunta ou não. Então tem como você praticar os alunos saberem o passado dos verbos, né? Ou simplesmente você pedir para que ele acerte o verbo. E depois, nos dois casos, você pode pedir para que ele faça
frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Eu sempre gosto, as atividades que eu sugiro para vocês com os jogos da Play to Learn, elas sempre têm uma brincadeira, o aluno vai praticar a língua e também depois ele vai ter que praticar a oralidade. É muito importante que em todos os níveis a gente peça para os alunos fazerem frases, e a gente sabe que com os jogos é muito mais fácil, porque quando a gente pede uma frase out of the blue, né, do nada, ele vai demorar mais para responder. Durante a atividade do jogo, tá contando tempo, então ele vai se esforçar para que aconteça de uma maneira mais rápida, porque tem muita coisa, tem pontos a serem marcados, né? Agora a terceira, não, já foi, né? Play cards, fly swatter com verbo no passado, fly swatter com os verbos no infinitivo, e aí ele tem que acertar. E agora a atividade chama-se board races. Então, se você tem, por exemplo, uma classe bem grande com 30 alunos, você pode fazer 5 grupos de 6. E aí você vai dividir a sua lousa em 6 grupos, vai dividir em 6 espaços, vai marcar 6 espaços. E aí você vai, se você quiser que tenha mais emoção, você pode pedir para que eles sugiram quais seria o nome que eles quiserem dar para esse grupo deles. Então, coloca lá o nome que eles querem dar para o grupo. E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, se você... esse jogo tem 80 cartas, né? Você pode separar, por exemplo, 10 cartas para cada grupo. E aí você vai tomar o cuidado para que sejam cartas que tenha o passado, para que tenha o infinitivo, para que tenha complemento de tempo e para que tenha did. Não importa a carta que ele pegue, você vai falar assim, você vai ter que fazer frases no passado, por exemplo, ou frases no passado. E aí, quando tiver did, ele vai ter que fazer uma pergunta. E quando tiver, por exemplo, um verbo no infinitivo, ou ele vai fazer uma pergunta para usar, expand, ou vai fazer uma frase negativa. Explica tudo isso. Bom, o jogo chama-se Board Races. E daí também, cada grupo tem o número de cartas, né? O mesmo número de cartas que você colocou. E aí você vai dizer que começou, toca o sino. O que eles têm que fazer? Eles têm que ter um marcador em mão, os grupos vão correndo, pega uma carta, vai até a lousa, escreve a frase, volta, coloca essa carta lá no final, dá o marcador para o próximo colega da fila e vai para o fim da fila. E aí o colega vai, pega outra carta, vai para a lousa, escreve a frase, volta, coloca lá no fim do monte, dá o marcador para o colega e vai para o fim da fila. E assim vai acontecendo. Quando o professor determinar que é hora de parar, aí ele vai tocar o sino. Aí parou de escrever e aí você vai, eles colocam todos os marcadores ou giz, né, de volta nos lugares, e aí é o momento que eles vão prestar muita atenção nessa correção. Por que eles vão prestar atenção na correção? Porque se o colega fizer frases erradas, vai ter menos pontos. Então, e aí você corrige com eles, mostrando, né, o que foi errado, como é que seria a forma correta, porque eles estão prestando atenção. Então, é um momento que você aproveita também para ensiná-los. Certo? Então é isso, essa é a Board Races. Eu gosto muito de fazer essa atividade com os alunos. Gera um pouco de bagunça, né? Porque se você tem uma classe grande, gera bagunça. Se você tem uma classe pequena, não vai ter tanto barulho. Tudo bem? Estão acompanhando? Coloca aí pra mim se vocês fazem esse tipo de atividade, se vocês gostam de usar jogos com seus alunos. A próxima atividade chama Bowling Sentences. Então, você vai colocar as cartas, por exemplo, pode ser no chão ou pode ser na mesa, e você vai colocar os pinos aqui. Então, você pode colocar 6, 7 pinos com as cartas embaixo. O que seu aluno vai fazer? Seu aluno vai jogar a bolinha. Se ele acertou 3 pinos, ele vai pegar as 3 cartas e vai fazer frases. Se os seus alunos são mais assim, estão praticando passado, né, pela primeira vez,
você pode pedir para que eles façam só frases e, é claro, falem para a classe. Agora, se os seus alunos já são, se você está usando essas atividades para fazer uma revisão para eles, você pode até pedir para que essas frases tenham um link, para que ele crie uma história usando todos os verbos que ele derrubou. Se ele fizer todas as frases corretas, por exemplo, ele derrubou 5 pinos, ele tem 5 cartas, mas ele fez só 3 frases corretas, então ele marca 3 pontos. E o mesmo acontece com o aluno que vai fazer a história. Você tem que prestar bem atenção para ver se a história se todos os verbos foram usados corretamente na história. Tudo bem? Tudo certo? Então, essa é Bowling Sentences. O próximo chama What's the Question? Você vai separar alguns sujeitos e aí você vai falar uma frase bem simples. Por exemplo, essa aqui. We had a party yesterday. E aí, você deixa esse sino na sua mesa. E aí, quem tocar o sino, pode fazer as fileiras, né? Se você tiver 4, 5 grupos, você faz as fileiras e você fala We had a party. Quem tocar o sino primeiro vai ter que fazer uma frase. Então, we had a party yesterday. E aí, que tipo de perguntas? When did we have a party? Tá correta. We had a party yesterday. What did we do yesterday? We had a party yesterday. Então, você tem que estar aberta para as diversas maneiras, diversas perguntas que eles podem fazer. Vamos lá, mais uma. Aqui. We made phone calls. We made phone calls pode ser yesterday. We made phone calls yesterday. What did you make yesterday? We made phone calls yesterday. Certo? Então, o aluno tem que estar bem atento para que ele faça as perguntas corretas. É bem legal porque você dá a frase e ele tem que fazer a pergunta. A próxima atividade é... Se você quer que os seus alunos... se eles não têm muito conhecimento de como seria a estrutura de uma frase em inglês, você pode fazer um jogo da memória de 3 peças. Então, você coloca o sujeito, você coloca o verbo no passado e você coloca quando a ação aconteceu. Se ele tirar 3 cartas que formem uma frase, está correto. E aí, você pode pedir para que ele, para que tenha mais uma atividade, né? O jogo da memória. Bom, obrigada, Murilo. Aí a gente pode pedir para que ele ou faça uma frase, fale a frase, ou para que ele faça uma pergunta, ou para que ele faça uma frase negativa. Então, a gente faz com que ele também verbalize. Lembrem-se sempre quando vocês estiverem estruturando a aula de vocês, que vocês lembrem de acrescentar atividades que ele tenha que usar a oralidade. O meu irmão tá deixando aí declarações de amor para mim. Meu irmão caçula. Te amo também, meu querido. Certo, gente? Então, essa foi o Memory Game. Você pode pegar os jogos de carta e usar como jogo da memória também, para que o seu aluno aprenda qual que é a estrutura correta. O próximo é um que eu gosto bastante também, que é para usar o dado. Então, você vai fazer uma legenda fiquei com vergonha mesmo, né? Ele vai fazer, você vai fazer uma legenda do tipo de atividade, do tipo de frase que o seu aluno vai fazer. Por exemplo, se ele tirar o número 1, você vai pedir para que ele faça uma frase afirmativa. Só que não é uma frase afirmativa da cabeça dele. Ele vai ter que pegar uma carta. Se ele pegar uma carta, por exemplo, que tá no infinitivo, ele pode ou colocar I made phone calls last night, ou ele pode fazer uma pergunta. Não, é uma frase, eu pedi uma frase, então ele vai ter que pôr o verbo no passado, certo? Ou
Se você preferir, você deixa no monte só frases no passado. Mas, se for, por exemplo, tirou o número 2, é para fazer aqui o número 2. Aqui, fazer o número 2, tem que fazer perguntas. Aí, did you spend a lot of money yesterday? Aí ele tem que saber que quando eu uso did, o verbo volta pro infinitivo, certo? Então, e aí cada número você determina um tipo de frase. Número 3, ele tem que fazer uma frase negativa. Peguei aqui, vamos pegar uma outra carta, essa aqui. Uma negativa, I didn't see old friends last night. Aí eu posso tirar o número 4 e aí eu tenho que fazer uma double-age question. Aí eu vou pegar aqui. When did you meet old friends? Aí eu tirei a número 5, eu vou ter que fazer uma pergunta, uma negative question. Aí peguei essa daqui. Didn't you see old friends last weekend? E a número 6, uma frase negativa também. Aqui, sempre eu tenho que pegar uma carta. Por quê? Porque as cartas, elas vão ajudar a dar esse apoio para o aluno. Nem sempre o aluno tem pronto na cabeça uma frase ou um verbo pronto. Então, se você você dá esse apoio da carta, tem que fazer uma frase negativa. I didn't fly to the USA last vacation. Então, eu gosto muito de usar essa atividade para grupos de até 6 alunos. Você dá um dado para cada grupo e dá um determinado número de cartas. Então, essa foi a atividade número 9. Eu prometi que eu iria ensinar hoje 20 maneiras de ensinar o passado com o verbo, com esse jogo aqui, com o jogo de cartas Simple Past Did. Então, vamos lá, estamos a caminho, né? Já estou na número 9, atividade número 9. Agora, atividade número 10. Você pode fazer o seguinte, você coloca num saquinho todos os verbos e você vai falar o verbo só. Vou dar 2 maneiras de fazer essa atividade. A número 10 você vai falar o verbo só. E aí, ou se você quiser falar no presente. E aí você vai pedir, você vai dar um tempo, por exemplo, você não precisa exatamente dizer para eles, mas pode ser 30 segundos, 1 minuto. Quando acabar o tempo, você toca o dado. O que ele vai ter que escrever? A primeira sugestão é que ele tenha que escrever complementos. I saw old friends, I saw my mother, I saw my boss. E aí ele vai ter que colocar tudo quais são os complementos. Dessa maneira, além de ser uma competição, eu também estou mostrando para o meu aluno que ele pode aumentar o vocabulário dele, né? Que é muito fácil aumentar o vocabulário. Então essa é uma maneira de você ajudar o seu aluno a perceber isso. Buy new clothes. O meu irmão agora está falando em inglês. I like my sister. I like my brother too. Aí você pode buy new clothes. Se você pedir para que ele fale no passado, I bought new clothes. I bought a car, I bought a house, ou I buy new clothes, I buy a car, I buy cars, I buy houses. E aí o seu aluno vai percebendo que ele pode usar com diversas coisas. É legal também quando você fala para parar, como é uma competição, né? Quando você toca o sino e fala para parar, aí eles vão contar para saber quem conseguiu escrever o maior número de frases. E aí é legal que eles vão ouvir os colegas falando, né, o que os colegas conseguiram escrever, e ele também nessa maneira, nessa atividade de ouvir os colegas, ele vai conseguir aumentar o vocabulário dele também. E é legal que ele vai falar, novamente a oralidade vai estar presente na sua aula. Então é muito importante pedir sempre para que os nossos alunos falem. Então essa foi a atividade. Essa aqui é quem pode...
atividade número... who can write more compliments. Você pode fazer uma outra. Who can write more sentences? Aí ele tem que escrever a sentença completa. Aí você também fala, né? Buy new clothes. E aí ele vai ter que escrever a frase completa com o sujeito e quando a ação aconteceu. Aí você dá um tempinho um pouquinho maior para ver quem consegue fazer isso. Então a gente já fez a 11 e a 12. A 13 é drills. Então drills são atividades que eu faço normalmente quando eu tô com aquele aluno com um pouquinho mais de dificuldade. E eu gosto sempre de mostrar as cartas para que ele complete a frase. Por exemplo, um drill bem simples que você pode inclusive usar as cartas com o aluno online. Você mostra a carta e você vai pedir para que ele faça, você mostra aqui no infinitivo e ele tem que falar a frase inteira no passado. Então ele tem que falar I bought new clothes yesterday. Ele tem que falar quando. I got home late last weekend. Essa é uma maneira dos seus alunos fazerem drills. I had a party last winter. E assim por diante. Dá para fazer drills também com frases afirmativas, negativas e interrogativas. Você pode mostrar a frase. O teacher Victor de Matos está falando, eu sou das antigas, adoro fazer drills com os alunos. E aí, teacher Victor, você faz os drills usando os cards também? Porque com os cards você dá um apoio para os alunos, mas não dá tudo, né? Porque no passado, né, o teacher Victor de Matos, ele é das antigas assim como eu, né? Teacher Victor, coloca aí para mim, você usou o American Streamline para ensinar? Era um livro que a gente usava lá nos anos 80, né? E tinha muitas drills e era assim que a gente ensinava lá nos anos 80. Faz online com as cartas, legal. Então aqui as cartas você pode usar dessa maneira também. Você mostra a carta, você tá dando um apoio. Tem alunos que precisam disso, né? E lembrando que as cartas são... Usou o American Streamline, que legal. Achei alguém da minha época. Então, você pode mostrar as cartas, né? E pedir para que os alunos façam as frases ou afirmativas, ou negativas, ou interrogativas. Você vai combinando com eles. Se você mostra essa carta e pediu uma frase negativa, ele vai ter que lembrar que o verbo volta para o infinitivo. Ele tem uma base, ele vai falar I didn't know we have a test, certo? Oi, Enágio, tudo bem? Mais uma aqui. Se você quiser que ele faça uma pergunta, você combinou com eles que você vai mostrar a carta e ele vai ter que fazer a pergunta. Mostrou a carta, did you buy new clothes last week? Lembra que ele vai ter que acrescentar o did, ele vai ter que lembrar que quando eu uso did, eu tenho que colocar o verbo no infinitivo. Did you buy new clothes last week? Então, essa é uma maneira, eu considero, essa é uma maneira bem inteligente e que dá um apoio para o aluno, mas não dá totalmente. Eu tô bem também, seja sempre bem-vindo nas minhas aulas. Então, fazer esse tipo de drills com as cartas, eu estou dando um apoio para o meu aluno, né? E estou estimulando ele para pensar também. Então, eu gosto desse tipo de drills. Para os alunos, principalmente para os alunos que precisam de um pouco mais de apoio. Agora, essa foi a atividade número 13, eu prometi 20, né, gente? Vamos lá. Eu tenho até 18 aqui, gente. Ah, não, tem mais duas aqui, achei. Tem 20. Vamos lá. A 14 é assim, você vai fazer a seguinte atividade. What happened yesterday? What happened yesterday? Você vai dar 5 cartas para os seus alunos e vai pedir para que ele use essas 5 cartas para criar uma história do que aconteceu ontem, certo? E aí ele vai ter que usar toda a criatividade dele, você dá alguns minutinhos, ele pode escrever, se ele já conseguir contar a história sem escrever, ele conta direto a história. What happened yesterday? É claro que depois que a gente já fez
toda essa gama de atividades que eu tô mostrando para vocês, fica mais fácil você pedir uma atividade dessa, das 5 cartas, e pede para que ele conte what happened yesterday. Aí tem a atividade 15, que eu gosto sempre de usar, que é essa aqui, tic-tac-toe, aqui tá com o jogo close, mas a minha sugestão é que você cole, aqui eu colo, né, gente, para mostrar para vocês, mas é que você faça, né, não simplesmente coloque as cartas na mesa, mas que você tenha um objeto como esse, porque isso faz com que a cabeça dos alunos entre num outro nível de aprendizado, relaxe mais, porque ele tá vendo que vem jogo aí. E aí ele vai, cada vez que ele escolheu esse lugar aqui, ele vai pegar essa carta e vai ter que fazer uma frase. Você pode combinar com eles, afirmativa, negativa, interrogativa, double-edged question. Se estiver correta, ele pega a carta, tira daqui e marca um X ou uma bolinha, né? O tic-tac-toe é um jogo bem flexível. Se você não quiser frases, você só quiser que você coloca o infinitivo e aí ele tem que falar qual que é o passado do verbo. Se ele acertar o passado, ele pode ficar com esse lugar. Então, 2 sugestões de como é que você pode usar o tic-tac-toe. Agora 16, que é Word Jumble Race. Então você vai pegar, por exemplo, esse jogo tem 16 cartas. Você pode fazer 3 grupos de 5 frases. Coloca dentro de um saquinho e aí você vai dar cada saquinho com 5 frases para cada grupo. E aí quem terminar de montar primeiro vai ganhar o ponto. Você pode colocar frases afirmativas ou interrogativas, certo? Chama-se Word Jumble Race. E daí você pode até colocar o sino, quem acabar, toca o sino. Find Someone Who é uma atividade que eu gosto muito. E aí você vai, por exemplo, você pode dar as frases no passado. Find someone who saw old friends. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que find someone who, encontrar. Então ele vai perguntando de um para um. Did you see old friends last week? Did you see old friends last week? Did you see? Então é uma maneira dele fazer uma repetição, mas uma repetição com propósito. Um outro exemplo, vamos mudar aqui para a carta. Opa. Find someone who rode a bike. Aí ele vai perguntar para os colegas: Did you ride a bike last week? Did you ride a bike last summer? Did you ride a bike yesterday? Até ele achar alguém que responda sim para a pergunta dele. Então, find someone who, você também dá uma carta, ou você pode dar 2, 3 para os alunos, eles vão sair e vão pesquisar. Depois eles podem contar para a classe quem, eles podem anotar o nome. Jorge rode a bike last week. Então, ele está perguntando, ele está ouvindo a resposta do colega, ele anota o nome do colega e depois ele conta. Vejam que são atividades uma interligada com a outra, para que o meu aluno realmente aprenda a língua inglesa e desenvolva a fluência. A outra atividade, já estamos na atividade número 18, chama-se Crazy Story. Crazy Story você vai dar os verbos no passado, você pode dar um verbo para cada um. Você começa a história e daí você aponta para um aluno, ou você pode seguir a ordem do círculo, né? E aí ele vai ter que, você começa a história e aí ele vai ter que continuar a sua história com o verbo que ele tem. Por isso que é Crazy Story. Pode ser que ele seja muito criativo e ele consiga incluir esse verbo aqui na história e que fique legal, ou pode ser que a tentativa dele fique mais ou menos. Então, Crazy Story é bem legal também para fazer, aí você dá as frases, as cartas verdes que são do passado. Estamos chegando ao fim, aí a penúltima atividade é essa aqui com spinner. Aí você pode fazer várias atividades com spinner. Você coloca os seus alunos em círculo e, por exemplo, se você quiser que eles simplesmente digam qual é o passado do verbo, então você coloca faz um círculo, né? Organiza, quem não entender como é que dá uma olhada lá que eu sempre publico, faz um círculo e coloca o spinner aqui no meio. Aí ele vai, vamos ver aqui, ó, ele vai
ele coloca, é que aqui a minha mão ele vai colocar aqui e ele vai girar o spinner. Ele girou o spinner, caiu, por exemplo, go to school. Ele vai ter que falar a frase went to school. Então ele tem que, é uma maneira bem divertida de você incentivar os seus alunos a falarem o passado dos verbos. Se você quiser acrescentar que depois que ele falou go to school, I went to school, que ele fale uma frase, I went to school yesterday. Se você pedir uma frase, é legal você falar, colocar na cabecinha deles que em inglês, sempre quando eu faço uma frase no passado simples, eu tenho que falar quando essa frase aconteceu. Aí quando eles forem aprender o present perfect e eles já tiverem isso na cabeça, vai ficar muito mais fácil, né? Que o present perfect normalmente a gente não menciona quando a ação aconteceu. E o simple past eu digo yesterday, last night, last weekend, etc. Então essa é uma dica. E agora a última, eu sempre esqueço de trazer alguma coisa para onde eu estou fazendo a live. Um segundo que eu vou buscar, que é uma atividade bem legal, chama-se Punch a Word. Espera aí, um segundinho. Voltei, que bom que vocês ficaram. Olha só o que eu fiz. Eu peguei uma caixa de pizza, tá? Novinha. Eu não sei porque, acho que essa caixa tá novinha, mas enfim, uma caixa de pizza novinha. E eu colei copos de plástico. E vocês conseguem ver que dentro desse copo de plástico tem... Esse aqui tá soltando. Dentro do copo de plástico tem as cartas. Então, você vai falar, o nome dessa atividade chama-se Punch a Word. Punch seria que ele ia dar um soco, né? Mas aqui não é tão grande, né, para ele dar. Então, ele vai ter que furar. Eles adoram, gente. E aí ele vai pegar uma carta e aí ele vai ter que fazer uma frase. Então, ou falar uma frase afirmativa, negativa e interrogativa, você decide. Então aqui tá feel exhausted. Então ele pode falar I felt exhausted last night. Então essa é a atividade Punch a Word, que você pode fazer uma competição com seus alunos. Se você quiser, você pode marcar aqui quanto vale, né? 10, 20, 30, pode dar valores diferentes para cada uma desses copinhos que eles vão estourar e pegar uma carta e fazer a frase. Então vocês podem ver que hoje eu trouxe alguns brinquedos, né, para que a gente possa usar os jogos da Play to Learn, que são, hoje eu falei exatamente desse jogo aqui, do Simple Past Did, e eu vou colocando os brinquedos junto com os jogos. Por quê? Porque toda vez que você, professor, professora, leva jogos em sala de aula, o cérebro do seu aluno começa a processar de maneira diferente. Ele vê que é uma atividade, que é uma brincadeira, então o que acontece? Ele relaxa um pouquinho mais e ele consegue aprender mais. E o nosso cérebro gosta muito de competições, porque o que o cérebro tem? Ele tem essa vontade de superação. Pode ver, os videogames usam isso muito bem. Então eu sempre falo, a gente tem que copiar o que tem de bom dos videogames. Por que as pessoas ficam horas jogando videogames? Duas coisas importantes. O videogame, ele estimula a vontade de superação e o videogame dá resposta imediata. Esses jogos aqui também. Porque cada vez ele quer marcar mais pontos e ser o campeão, porque o nosso cérebro gosta, ele quer se superar. E também no jogo a gente tem a resposta imediata. Eu sei na hora se eu ganhei ou se eu perdi. Podem lembrar que quando a gente dá uma prova e demora um pouquinho mais para entregar as notas, os alunos ficam perguntando a todo tempo: corrigiu, professora? Corrigiu? É porque ele quer essa resposta imediata. Então é isso, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que Márcia, o Punch a Word já fiz online e os pontos foram dados se a frase estava certa.
Que legal, você fez online e daí era você, Teacher Victor, que eles escolhiam e você que acertava ali o espaço para eles? Então é isso, né? Olha só, o Teacher Victor de Matos usou até online. A gente tem que usar vários artifícios para conseguir a atenção dos nossos alunos. Não é fácil, né? Eu que socava. O aluno escolhia o Teacher Victor que socava. Isso mesmo. Então a gente tem que... Parabéns, Teacher Victor. Tem professor que acha as cartas não dão para usar online. Dá para usar online, sim. Usa toda a sua criatividade e eu aqui usei de 20 maneiras, mas eu tenho certeza que você também pode criar outras maneiras diferentes de usar as cartas. Então, gente, hoje eu vou parando por aqui. Essa live fica gravada porque ela faz parte desse projeto, né? Que a gente está vendendo 3 jogos por mês com 25% de desconto para que vocês possam ter a coleção dentro de 1 ano. E aí, se você quiser recomendar essa live para algum colega, manda um aviãozinho ou ela vai ficar aqui no Instagram, salva, e eu vou baixar ela e vou colocar lá no YouTube também. Então depois, se você quiser fazer um treinamento, usar a live como treinamento, tá tudo aqui, todas as atividades, 20 atividades para você ensinar o passado para o seu aluno de uma maneira que ele vai aprender definitivamente. Então é isso, gente. Uma super boa noite. Obrigada, Teacher Victor, que ficou aqui comigo o tempo todo. Muito obrigada pela companhia. E é isso. Boa noite. Tchau, tchau, gente.